Pessoal, a gente tratou, nós jogamos um olhar especial sobre o papel de Jair Bolsonaro, a formação de uma oposição de direita, o ambiente. Agora vamos olhar para o presidente eleito, particularmente com a perspectiva do que ele está ouvindo para tratar da economia. Brasília recebe agora Lula, está diretamente envolvido nas negociações agora, pessoalmente ele está tratando, não só da tramitação da PEC, que permite estourar o teto de gastos para poder cumprir as promessas eleitorais de pagar um Bolsa Família de R$600, mas essas conversas incluem uma série de tratativas com economistas, com pessoas ligadas ao mundo da economia, para tentar estabelecer quais são as linhas e definir quem vai ser o ministro da Fazenda. Nós vamos então nos dedicar a isso agora na análise, a partir das informações que a gente apura. O que ele está ouvindo? De quem? Raquel Landim. De quem? Vamos começar por quem? Por exemplo, surge agora na conversa Zé Roberto Afonso, um economista que tem, digamos, uma visão da organização da economia, do ponto de vista da doutrina, próximo, por exemplo, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ambos têm sido muito enfáticos no debate público em dizer que é impossível manter um mínimo de confiança e expectativa nos agentes econômicos se for continuar na ideia de que política fiscal é uma coisa que se pode deixar um pouquinho de lado, não dói, porque a concentração seria em atender às demandas sociais. Parece que o Lula está recuando um pouco disso. Olha, William, não sei se dá para falar em recuo. O que a gente percebe é que ele não tem feito mais aqueles discursos públicos inflamados, né? Com esse conteúdo. Com esse conteúdo, pró-investimentos, etc. Nós sabemos que ele tem sido aconselhado a ouvir o José Roberto Afonso, que é um economista que trabalha muito bem essa parte fiscal, a parte tributária, que olha com muita seriedade para esses temas. Vários interlocutores do presidente, tanto em Brasília quanto aqui em São Paulo, estão fazendo elogios ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Campos Neto tem mandato, então ele não precisa ali de garantia ou de agradar o Lula, mas eles têm feito elogios à mensagem que Campos Neto vem trazendo repetidamente da importância da responsabilidade fiscal, até para não atrapalhar o trabalho dele de, quem sabe, começar a reduzir os juros em algum momento. Isso está sendo muito batido, tanto para o Lula quanto para Geraldo Alckmin, em conversas reservadas. Campos Neto vai ser uma sombra para este ministro da Fazenda do Lula, seja ele quem for. Então, existe um entorno do presidente que não é esse entorno do PT, que é um entorno no Supremo, é um entorno no Congresso, em outros órgãos em Brasília, no empresariado, com quem Lula também circula, com os quais ele também conversa bastante, tentando ganhar o ouvido dele. Com que desenvoltura ele está circulando nesse entorno, como a Raquel definiu? William, ele assumiu agora, essa semana, né? Teve o problema de voz na semana passada, essa semana ele chegou conversando. Veja que as 3 primeiras conversas dele nessa semana foram com 3 partidos de centro que não ajudaram a eleger, MDB, PSD e União Brasil. PSD mais ou menos, né? Não, uma parte mas assim, do PSD ajudou ele. Oficialmente, né? Você veja que ele teve esse jantar, tratou muito de economia. Peraí, o pessoal não sabe ainda de qual jantar você está falando. Teve um jantar com o Gilmar Mendes e com o Bruno Dantas. Na casa do Bruno Dantas, com o ministro do STF, Gilmar Mendes. Isso. Entre outros convivas. Exatamente. Esse é um dado importante. O que a minha leitura / apuração? Primeiro, o Lula sabe que não pode ter inimigos, ou, como é impossível não ter inimigos na política e na condição dele, sendo ele quem é, ele vai operacionalizar tudo de uma maneira para, pelo menos, neutralizar parte dos inimigos. E aonde que entra PIB, mercado, aí nessa questão? Eu tenho dito e acredito também que o Lula chega para o governo Lula 3 com tudo de bom e de ruim que ele e o Partido dos Trabalhadores viveram nos governos petistas e fora dele. Lula foi preso 580 dias, por exemplo. E o Lula escolheu uma sucessora, Dilma Rousseff, que é apontada como
um desastre na condução econômica. Ou seja, ele não quer errar de novo na economia, porque ele sabe que se ele erra na economia, ou se um governo petista erra na economia, os primeiros a apontar, a tirar pedras e a tentar desestabilizar o governo serão os mesmos que ajudaram também a desestabilizar o governo Dilma quando ela tomou decisões equivocadas, leia-se PIB e mercado. Então ele volta um pouco assim, já... como que chama isso? Tem a expressão até no futebol, mas ele calejado de tudo que aconteceu e sabendo, pô, esse pessoal aqui, por que eu vou criar briga com esse? E me chama muita atenção, só para finalizar, que ontem ele fica 5 horas com o Pércio Arida, com o André Lara Rezende, com o Gabriel Galípolo, com o Alckmin, com a Glaze, então, ouvindo. Me disseram que ele ficou 4 horas ouvindo esses caras e o Haddad também. E o grande lance dessa reunião foi de que é preciso um novo arcabouço fiscal, que não é só substituir o teto por uma regra de superávit, é um pacote de medidas, melhorar a qualidade do gasto, revisão de renúncias fiscais, justamente para evitar ter como inimigo PIB e mercado. É parte da nossa missão básica profissional tentar tratar de saber o que é que se fala nessas diversas situações. Jantares, reuniões e tal. É isso que a gente se dedicou nas últimas 24 horas, pelo menos, a ter uma ideia do que foi dito. Por exemplo, de acordo com as fontes que eu ouvi, fui repórter há muitos anos, continuo, meu coração bate repórter. Eu estou apresentador, meu coração bate repórter. Muita gente, Raquel, que fala com Lula, menciona ele o seguinte: não está muito claro para onde o senhor, presidente eleito, quer levar o país do ponto de vista da política econômica. Mas admitem que há, do ponto de vista do presidente eleito, grandes pontos de interrogação. Ele não sabe o que vai acontecer com o ICMS dos combustíveis, porque isso pega na arrecadação dos governadores, com quem ele falou que quer fazer logo uma reunião. Ele não sabe o que vai acontecer com o orçamento secreto, que implica mexer já no orçamento agora e abrir janelas para aqueles velhos lobos que sabem utilizar uma janela dessas e transformar numa imensa... De um teatro para colocar o que eles querem, ou seja, politicamente amarrado, do ponto de vista tributário, com dificuldades. Agora, particularmente, o que muita gente releva quando diz ao Lula: o senhor precisa ter uma definição mais clara para os agentes econômicos do que o senhor quer fazer, é exatamente essa questão em quem acreditar. Então, William, mas o ponto é que a gente, até agora, nós temos relatos do que tem sido dito para ele. A gente tem pouco relato do que ele responde ou do que ele verdadeiramente acredita. Será que ele já mudou a cabeça dele daquele discurso inflamado logo do pós-eleição, aquele discurso emocionado? Não sei. Eu vou ficar no muro, porque tem uma fonte que diz que sim e outra diz que não. Exato. Por enquanto, nós temos uma palavra pública dele que foi muito dura, agora temos ele mais calado, ouvindo. Vamos ver o que vai sair lá no final. Você mencionou o orçamento secreto e hoje Bolsonaro manda um projeto de lei para o Congresso Nacional tentando resolver um problema dele, Bolsonaro, e um problema, né, do país. Aí temos duas dimensões, dizendo ao Congresso Nacional: olha, eu estou cortando um monte de despesa, por favor, mandem as emendas parlamentares, se sobrar um espacinho no teto, para eu poder fazer passaporte, botar gasolina no carro da Polícia Federal, mandar dinheiro para a escola. O que, aliás, ele deveria ter feito desde o começo do governo, né? Em privilegiar essas despesas ao invés do orçamento secreto. E Lula vai fazer o quê? Em uma palavra, vai fazer o quê? Vai fazer um acordo com o governo Bolsonaro para incluir e conseguir liberar recursos para 2022 a partir da aprovação da PEC do estouro. É a minha aposta. Barra apuração. Vamos voltar às apurações e apostas, pessoal. Esse programa existe para isso, exatamente. Mas essa